Leão! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui mais uma vez para fazer a leitura de vocês. E essa leitura, ela vai ser uma leitura assim. Pensei em fazer assim, Leão. Como eu não quis fazer leituras para 2023 ciclo fechado, eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Porque eu vejo que o tarô são energias soltas. Tem como você prender essas energias num ciclo fechado, sabe? É igual também na astrologia védica. Também não gosto de fazer previsões para ascendente, porque a astrologia védica é muito complexa, então você não pode basear apenas em 1, 2, 3 aspectos que vão ocorrer, né, durante aquele ano, no caso de 2023, para você fazer previsões para ascendente, tá? Porque cada pessoa, né, tem uma configuração individual, né? Então, a mesma coisa são as energias do tarô, tá? Então, eu não gosto, tá, de ficar trabalhando com ciclos fechados. Eu prefiro trabalhar assim, né, com energias, leituras atemporais, tá? E eu acho que é bem mais significativo, tá? Porque vocês podem acessar a qualquer momento aquela informação, tá? Então eu pensei em fazer assim, tirar cartas que vão falar aí, Leão, o que você tem de aprendizado, né? Você teve, né, de aprendizado agora em 2022 e que você leva para 2023, tá? E aí a gente vai ver aqui se é com relação ao trabalho, com relação ao amor, a parte mais afetiva. O que sair aqui a gente vai ver, tá? Então, vamos lá, vamos começar? É isso aí, espero que vocês gostem da ideia, tá? Porque aí no decorrer do ano, se Deus assim permitir, se eu estiver aqui, né? Aí eu vou tirando aí para vocês, tá? As leituras aí mais pra frente, ok? Então eu vou fazer assim, olha, eu vou tirar aqui 3 cartas aqui com o tarô da Zaira, tá? Que é o Leolormand, né? Depois eu vou tirar um arcano maior com o tarô dos anjos e depois eu entro com o tarô dos sonhos, tá? A gente ver aqui o que vai sair aí para vocês, tá? O que Leão, né, aprendeu? E a gente sempre tá aprendendo, né, gente? Sempre. E aí no final do ano a gente faz aquela retrospectiva, a gente faz aquela reflexão, né? Para poder a gente tentar tirar aí o melhor, né? Por exemplo, os nossos erros, né? Que a gente consegue identificar, que a gente não leve esses erros para 2023, né? Que a gente não leve pesos que não são mais necessários na nossa vida, entende? A gente leve só coisas boas e até mesmo com os sofrimentos que a gente aprendeu alguma coisa ali, né? Com aquele sofrimento. Às vezes o sofrimento nem é nosso, é de alguém que a gente gosta muito, que de repente passou por algum processo de doença, né? E a gente sofreu ali junto com aquele ente querido, aquela pessoa da nossa família, ou um amigo, né? Ou um companheiro, uma companheira, e a gente sofre junto. Isso também faz com que a gente aprenda, né? Traz aprendizado e também crescimento. Então é isso que eu quero ver aqui, tá bom, Leão? Vamos ver aqui 3 energias aqui com o tarô da Zaira. Pedindo aqui a espiritualidade maior do povo cigano, por favor. Energias para o coletivo de Leão. Gente, aqui na minha cidade está caindo uma chuva. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Porque eu coloquei um som aí, né, de fundo. Eu gosto porque me acalma, sabe?
Fico meditando um pouco antes de entrar. Caiu aqui, deixa eu ver, 3 cartas, justamente 3 cartas, olha que bacana. A carta da árvore, a carta do urso, a carta da torre. Fundo do deck, a carta da estrela. Deixa eu tirar agora com o tarô dos anjos, marcando maior aqui, tá? Marcando maior, por favor, para o coletivo de Leão. Gente, que coisa, hein? Caíram 2 cartas e eu vou aceitar. Olha, caiu repetido, tá? Tudo bem que que são arcanos maiores, né? E o outro é o tarô da Zaira, mas é o Lenormand, né? Caiu aqui a carta da torre, que já tinha saído, tá? E a carta da estrela, que foi a que saiu no fundo do deck. Então ela veio se repetindo aqui, tá? E são 2 arcanos maiores. Então isso aqui tem peso, muito peso. Eu digo assim, em termos espirituais, sabe? Muita coisa mesmo. O que eu tiro aqui, Leão? Alguns aqui de vocês passaram esse ano de 2022. É como se vocês estivessem numa corda bamba, sabe? Ora vocês estavam lá em cima, horas vocês estavam lá embaixo, sabe? É aquela coisa de altos e baixos que a gente tem na vida, né? Vocês passaram o ano de 2022 assim, exatamente assim. E muitas das vezes você se pegou observando, né, que aquela pessoa que parecia assim, sabe, gostar muito de você, se preocupar muito com você, até te ajudar de certa forma, pode ser que a gente esteja falando aqui de ajuda financeira mesmo, tá? Que essa pessoa, ela te ajudava não porque ela gostava ou gosta de você, Leão, mas assim, é aquela coisa assim, pra bater no peito e falar, eu sou o cara, sabe, essas coisas assim. Ou então para depois ter a oportunidade de jogar isso na tua cara, sabe? Tipo assim, tá vendo? Se você não tivesse a mim, né, pra te ajudar, o que seria de você com essa carta aqui do urso, tá? E essa carta da árvore aqui. Ah, eu vejo que inclusive isso daqui pode ser dentro da sua própria família, tá? Pessoas que cresceram com você, sabe? Não é assim uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. Não, eu vejo aqui que isso veio de uma pessoa que cresceu com você, uma pessoa que estava sempre ali do seu lado, sabe? E essa pessoa se mostrou muito amiga no primeiro momento, mas depois ela acabou pegando isso que ela fez por você, né, de certa forma, e jogou até na tua cara, né, Leão? E muitas das vezes você quis, sabe, você quis sumir, você quis ir embora. Com a carta da torre aqui, você quis deixar tudo para trás, você quis simplesmente se distanciar de tudo e de todos. Ficou 2 vezes a carta da torre, tá? Você passou por um processo aqui de desconstrução, e a gente está falando aqui porque Leão, né? A gente está falando de Leão, entende? O regente é o Sol,
a gente está falando assim daquela desconstrução de dentro para fora, sabe? Aquela coisa que você teve que acessar a sua criança interior, sabe? E encontrar forças nela, sabe? Para você conseguir ressignificar as coisas, para você obter forças para dar continuidade. Porque sabe aquela coisa assim, quando mais você precisa, né, de ajuda, você até encontra pessoas para te ajudar. Você até encontra pessoas para te ajudar. Mas depois essas pessoas usam isso contra você, né? Então tem alguns leoninos aqui que chegaram no final de 2022 muito decepcionado com determinadas amizades, com determinadas pessoas da própria família, tá? Só que aqui 2 vezes a carta da estrela, tá? Me fala que por mais que as pessoas tentaram te derrubar, sabe? Por abaixo, e aqui a gente não tá falando de estrutura externas, a gente tá falando de uma estrutura interna, sabe? Aquela coisa assim, do seu emocional. As pessoas queriam acabar, né, com o seu estado emocional, sabe? De desequilibrar, entende? Para que causasse uma ruína mesmo na sua vida, né? E você aqui teve uma proteção muito grande, viu? Da espiritualidade. Alguns aqui, olha, receberam assim muitos insights, sabe? Alguns leoninos aqui passaram por situações bem caóticas aqui, com 2 vezes a carta da torre, tá? Bem caótica, mas vocês saíram desse processo muito mais forte. É tipo assim, lá no início de 2022, vocês eram uma pessoa. Hoje você é outra, totalmente diferente. Hoje vocês têm muita força. Sabe aquela coisa assim, quando alguém chega para vocês e fala algo sobre vocês que você não concorda, você simplesmente se cala, sai e deixa a pessoa falando sozinha. Porque hoje você sabe muito bem quem você é, o que você passou, né? Só sabe, né, quem passa, entendeu? É muito fácil falar, né, Leão? Muito fácil falar das pessoas, mas você só sabe quando passa pela mesma situação, entende? É isso que estou vendo aqui, tá? Com essas cartas que saíram aqui no primeiro momento aqui, tá bom, Leão? Nossa, demais, hein? Demais. 2 torres e 2 cartas da estrela, gente. Tremendo, tremendo. Muito bom mesmo. E agora vamos aqui com o tarô, né, dos sonhos, pra gente tirar aqui, né, um complemento aqui. Então, o que vocês levam para 2023? Vocês levam para 2023 que nem sempre aquela pessoa que te ajuda, sabe, no momento que você está precisando, e pode ser uma ajuda financeira assim, pode ser todo tipo de ajuda aqui, tá? Um ombro amigo, o ouvido, né, para te escutar, sabe? Ou seja, com um conselho, com uma palavra, né? Mas a gente pode estar falando financeiramente mesmo aqui para alguns leoninos aqui ou leoninas, tá? Então, você aprendeu que essas pessoas nem sempre elas fazem isso porque elas gostam de você. Elas fazem apenas para se sentirem satisfeitas com elas mesmas. Sabe aquela coisa assim? Eu sou bom, eu sou boa, né? Tem gente que precisa ajudar o outro para se sentir que é uma pessoa especial, entendeu? E você conseguiu perceber isso,
Então, o que você leva para 2023 com relação a todas essas coisas que você passou? Não ser igual a essas pessoas. Quando você for ajudar alguém, você vai ajudar de coração, porque você quer ajudar, e não porque você está esperando alguma coisa em troca. Até mesmo uma autoafirmação. Entende? Porque eu creio que essas pessoas queriam uma autoafirmação, sabe? Então você leva esse aprendizado para 2023, tá? Vamos ver o que sai aqui com o tarô dos sonhos, né? Ele é novo, né? Então, eu ainda não peguei nele. Vamos lá, vamos ver aqui. Energias para o signo de Leão, por favor. Oráculo. Vamos ver se ele é melhor para pular, né? Ele tá virgem, então vamos ver aqui. Saiu. Rainha de Copas. O que mais? 10 de ouros. O que mais, por favor? Nossa, caíram 3 cartas e vou aceitar, tá? 2 de ouros. O pendurado. E o 5 de ouros. Ela veio como complemento, tá? Ela veio como complemento. A rainha aqui de copas mostra essa pessoa que de repente passou o ano de 2023 todo te ajudando, de certa forma. Eu vejo aqui ajudando mais na questão emocional, entende? Tentando te ajudar a você encontrar o seu caminho na vida, né? Talvez alguns leoninos aqui passaram o ano de 2022 meio desorientados, sabe? Sem saber para onde seguir, sabe? Essa coisa assim. E aí, com esse 10 aqui, né, de ouros, reforça que essa pessoa é da família, entende? Essa pessoa é da família, faz parte aí da sua família, Leão, sabe? É uma pessoa bem próxima a você, é uma pessoa que conviveu e convive com você, tá? Com esse 2 de ouros aqui, também fala que além dessa pessoa te ajudar com conselhos, muitas das vezes te impulsionando a fazer as coisas, sabe? Te incentivando a fazer as coisas. Essa pessoa também te deu uma ajuda financeira aí nos momentos mais difíceis de 2022 para você. Né? Alguns aqui podem ter perdido o trabalho, sabe? Pode ter ficado cheio de dívidas aí, né? Então vocês encontraram muita ajuda aqui dessas pessoas, da família. Eu vejo aqui como família com esse 10 aqui de ouros, tá? Inclusive pessoas que vocês podem, tipo, ter dado alguma coisa, sabe? E isso que você herdou, também a outra pessoa também herdou, é algo que vocês dividem, sabe? Uma herança aí, porque esse 10 de ouros fala também disso, de herança, de pensões. E com esse 2 aqui de ouros, né, mostra essa pessoa te ajudando financeiramente de fato. Eu com pendurado aqui, porque logo depois veio o 5, né? Veio o 5 aqui de ouros. E mostra aqui, Leão, que você realmente, de fato, você passou uma fase muito difícil durante 2022, viu? Onde as coisas não fluíam, sabe?
as coisas não andavam, você não conseguia sair do lugar, né? As portas que você batia estavam todas fechadas, você não encontrava, sabe, a solução para os seus problemas, quer que seja um novo trabalho, sabe, ou mesmo você tentando colocar um projeto, né, criando um projeto, sabe, pode ser N coisas aqui, você não conseguindo dar andamento a esse projeto. Pode ser um estudo também, sabe? Você aí não conseguindo pagar aí a faculdade, tendo que trancar, sabe? Essas coisas assim. Você talvez estivesse planejando viajar e aí vocês não conseguiram viajar. Sonhos, muitas coisas que tiveram que ser adiadas porque as coisas ficaram bem estagnadas para vocês aí. No ano de 2022 foi um ano muito lento, foi um ano que demorou muito passar, principalmente nos momentos difíceis. Nos momentos mais leves, mais contraídos, né, mais alegres, passava muito rápido que você nem percebia, entendeu? Mas os momentos difíceis eram muito lentos. Então, acho que tornava como esse momento como se fosse um fardo até, um peso, sabe? Algo muito pesado de se carregar, tá? Mas você teve ajuda aí, porque saíram aqui, tudo bem, uns 5 de ouros aqui, é dificuldade financeira, porque essa carta aqui, ela fala de escassez. Com o pendurado, tá? Uma vida financeira realmente bem complicada. Então, tem leoninos aqui, não vai ressoar com todo mundo, tá, gente? Adequem. Pode estar espelhado, tá? Pode ser vocês que tenham ajudado alguém que se encontra nessa situação aqui, tá? Pode estar invertida, tá? Então, adequem, tá? Mas saíram muitos naipes aqui, ó, de ouros. Então, ajuda financeira vocês tiveram, tá? E de pessoas da família, tá? Só que eu vejo que de fato vocês passaram por um momento muito difícil para vocês conseguirem materializar as coisas, sabe? Principalmente na realização dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Você traçou, sabe, uma linha assim, né, de pensamento, alguma coisa que você, sabe, almejou muito. Mas as coisas com esse pendurado aqui, as coisas não andavam, sabe? As coisas não andavam. Lembra lá no tarô de Santa Sarah Kali? As duas cartas que veio da estrela? Então, eu vejo aqui como realmente você foi amparado pela espiritualidade. Para você aqui com esses 5 de ouros aqui, realmente não ficar numa situação pior do que a que você se encontrava, tá? Inclusive, não só essa pessoa da família que te ajudou, como outras pessoas, e essas sim, sabe? Elas te ajudaram ou te ajudam de coração aberto, sabe? Porque vê em você uma boa pessoa, viu, Leão? Deixa eu ver aqui no fundo do deck. O 9 de ouros. Viu quantas cartas do naipe de ouros? Exatamente. Aqui a gente está falando que para alguns leoninos aqui, hoje as coisas se tornaram assim, sabe? Vocês estão se sentindo mais leves. Esse momento, sabe, difícil, passou. E vocês estão com consciência tranquila, vocês estão conseguindo dormir melhor, vocês conseguiram aprender muita coisa com isso. E em 2023 vocês levam aqui que indiferente, sabe? Se a pessoa te ajudava com outra intenção, com essa coisa de ego,
de achar que é o bonzinho ou a boazinha, sabe? É indiferente se é de coração aberto, se é com boa vontade, se realmente é porque gosta de você, se preocupa com você, se importa com você ou não. Diferente disso, porque é aquilo, sabe? Você é responsável por aquilo que você sente. Você não é responsável pelo que a outra pessoa sente. Como também você não é responsável pelo que a outra pessoa faz, né? Você é responsável pelo que você faz. Então, se a pessoa te ajudou, seja lá qual for o motivo pelo qual ela te ajudou, você não, desde o momento que ela te ajudou, você não tem parte com isso. Principalmente se você foi grato, você soube ser grato. E uma coisa que é muito importante é não ser só grato, é a pessoa ter gratitude, né? Que é gratidão com atitude. É aquela pessoa que simplesmente ela agradece, muito obrigada pelo que você fez por mim, mas é aquela pessoa que tem atitude para mudar aquela situação, sabe? Porque tem muita gente que fica nesse processo, nessa dependência da ajuda das outras pessoas e não sai disso, né? Eu não vou falar que são todos, né? Mas tem uma boa parcela de moradores de rua que estão nesse processo. Eles estão ali, né? Os famosos pedintes, eles ficam ali na rua pedindo as coisas, sabe? E isso já aconteceu, né? Com uma amiga minha. Uma moradora de rua passou pedindo lá alimentos, né? Ela foi e falou assim: olha, eu tenho uma roupa lá para lavar. Você não quer fazer isso para mim? Eu tô doente, tô sem condições e a minha máquina pifou, eu não tô em condições de lavar essa roupa no tanque. Você não quer fazer isso para mim? Que aí eu vou te pagar pelo trabalho e aí com certeza eu vou te ajudar, mas aí você também me ajuda. A pessoa simplesmente disse que não queria, entendeu? Então me diga, né? Me diga, essa pessoa provavelmente ela estava nesse processo já há muito tempo. Ela se acostumou a ficar pedindo, e quando uma pessoa não dava, a outra dava. Sempre tem uma que dá. E ela foi vivendo através dessas ajudas e se acomodou, se acostumou com o que é fácil. Isso é muito normal, viu? É muito normal. Então, Leão, se você foi ajudado e você soube usar bem o que foi lhe dado, se foi um dinheiro, né? Se você teve responsabilidade com aquilo que foi dado para você, se você teve gratitude, ou seja, se você foi correr atrás das suas coisas e você mudou essa situação, porque aqui mostra você mudando a situação, porque você foi para o 9 de ouros, né? Então tá tudo bem, não importa. Não importa se a pessoa te ajudou simplesmente para sentir aquela satisfação, massagear o ego, sabe? Essa coisa assim. Ah, eu sou bam bam bam, eu sou o pica das galáxias, tem um negócio assim. Mais ou menos isso. Então você leva esse aprendizado para 2023. Tá bom, Leão? É isso que eu vi aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês sabem aí que gostam, né, desse tipo de conteúdo, tá? Comentem aqui embaixo, gente, comentem, por favor. Eu vou ficar insistindo porque eu estou precisando de comentários, tá? Então é isso. Em falar nisso, vocês não assistiram a mensagem da Lua. Acho que foi um presente de Natal, se eu não me engano, que eu fiz um vídeo para vocês. Vocês não assistiram, tá? Tem muito pouco views lá. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui no card, aqui, ó,
tá? Caso você não tenha assistido, para você assistir, tá bom, Leão? Então é isso, a gente se vê no próximo ano, em 2023, se assim Deus quiser e Ele há de querer. Tá? Um feliz ano novo para vocês. Gratidão, gratidão. Muito obrigada mesmo, de coração. Vocês ajudaram bastante na relevância do canal. Então eu só tenho que agradecer. E é aquilo que eu falei, gratidão com atitude. Tchau, Leão. Fica com Deus. Tchau, tchau.